combinar. Quando eu vejo salário a combinar, eu imagino, sabe o que eu imagino? Eu imagino assim, o salário é um lixo, eles ficam com tanta vergonha porque sabem que ninguém quer, que eles colocam o salário a combinar. Não faz sentido a empresa pagar bem e eles não pôr lá, e o salário for bom, e eles não colocarem. Eu fico de cara como que o CLT brasileiro sofre, né? Principalmente o CLT ali que não tem muita experiência, que não tem muitas habilidades de fazer outras coisas, né? Pra ganhar um pouquinho a mais. E hoje a gente vai estar falando sobre isso, né? Sobre aquelas vagas de emprego que colocam lá 1000 exigências, né? No seu salário, né? Que é a parte mais importante, eles colocam lá salário a combinar. E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Sobre empresas que exigem 1000 coisas e na hora do pagamento eles colocam salário a combinar. E vocês já sabem, né? Que quando tá assim, salário a combinar, pode ter certeza que é muito abaixo do preço do mercado, porque se fosse um salário alto eles teriam colocado na vaga, né? Assim eles até achariam mais rápido alguém para preencher aquela vaga. E lembrando aqui, rapaziada, que qualquer conteúdo que eu utilizar nesse vídeo, tá? É conteúdo de terceiros. O link estará na descrição como forma de créditos. O tema de hoje é salário a combinar. Vamos tá vendo esse vídeo aí, bora. Gente, eu queria muito entender. Porque quando você vai procurar uma vaga de emprego, né, lá no Indeed, é Indeed que se fala, não sei, no LinkedIn, enfim. Quando você vai procurar, aí tem algumas empresas que colocam assim: salário a combinar. Horário, tipo, né, carga horária a combinar. Benefícios a combinar. Se eu vejo uma vaga de emprego dessa, eu pelo menos nem iria, porque na minha opinião, tá? Eu acredito que é o certo a se fazer também, até mesmo para preencher a vaga rápido. É colocar tudo detalhado, desde o salário até a carga horária. Por exemplo, salário é R$2.500, de segunda a sexta-feira, trabalhando tal hora por dia, porque a partir da hora que a empresa, né, coloca lá no LinkedIn, por exemplo, salário a combinar, horário a combinar, pode ter certeza que você vai ralar muito, porque se não fosse isso, igual eu já tinha dito no começo do vídeo, eles teriam deixado tudo detalhado, né, na descrição da vaga. É igual aquelas vagas de emprego, de processo seletivo, cara. Eles colocam tudo a combinar e você vai ter que disputar com milhares de pessoas uma vaga de emprego, sem você saber o salário, sem você saber a carga horária, sem saber quais dias você vai ter que trabalhar, né? Então, pelo menos eu... Tipo, a combinar o quê? Eu sempre me pergunto, o que seria a combinar? Porque, tipo assim, a combinar, então, pra mim seria, eu vou sentar aqui com você e a gente vai ver o melhor pra nós dois. E o que seria melhor pra mim? Se você me perguntar a questão do quanto eu queria receber R$3 mil por mês. Você aceita pagar R$3 por mês? Porque você falou a combinar, então a gente pode combinar. Até abaixo, 2.500. Ali, 2.500, tá bom? Vai me pagar 2.500? Quer combinar, então eu posso dizer quanto eu quero receber, né? Será que você vai me pagar 2.500? Porque os benefícios a combinar. Eu fico tipo assim, bobinho. Tipo, os benefícios a combinar seria o quê? Mais ou menos. Você vai me dar tipo Gympass, vale refeição sem descontar e também o vale alimentação junto, os 2.500, tá? Cada um. É assim que eu quero. Vale transporte sem reclamar que eu moro longe, então você vai me dar o valor certinho, né? Esse lance do vale transporte eu acho um absurdo, tá? Eu já tinha comentado isso aqui diversas vezes com vocês aqui no canal, cara. Você paga uma porcentagem da sua passagem pra você ir trabalhar, na minha opinião. Lógico, né, que eu sei que isso não é válido, tá? Mas eu penso dessa forma. A empresa deveria pagar 100% da sua passagem, porque você tá indo trabalhar pra empresa. Card, o vale saúde ali, né? Saúde, você vai me colocar no melhor que tiver, tá bom? E vai descontar nada do meu salário. É assim que eu quero. Se é combinar, é assim que eu quero. Ah, e a carga horária é combinar. Eu adoraria trabalhar remoto. Que tal? Né? Não, e ela tá tirando onda aqui e realmente não tá errada não, cara. Quando eles colocam tudo a combinar dessa forma, vai ser tudo a combinar do jeito deles. Você não vai ter negociação. O a combinar deles, eles vão falar e você vai ter que aceitar. Caso você não aceite, você não fica com a vaga. É desse jeito. Se um dia não, ou de segunda a sábado. O mínimo de segunda a sábado. Aceito, de segunda a sábado. O horário também é combinar. Então a gente, tipo, vou trabalhar de 9 às 5, de segunda a sábado. Ok? Porque a combinar eu entendo isso. Tipo, eu vou dizer pra você o que acha melhor e a gente vai lá combinando. É isso que é combinar? Eu queria entender. O pessoal da RH aí pode me dizer, porque eu não entendo essa questão do a combinar. A combinar o quê? Porque eu tenho certeza que vocês não combinaram comigo. Vocês vão botar o que vocês querem. E eu só tenho que falar assim, né? Porque eu preciso. Exatamente. Eles vão colocar lá o valor que eles quiserem, né? Como sabe que tem gente precisando, alguém vai acabar aceitando, porque o povo tá precisando trabalhar, né? Vamos tá indo pro segundo vídeo, que é de um rapaz aqui falando. Bora. Imagina a cena, você vai num restaurante, aí tem um cardápio, aí você pega lá as opções, mas não tem o preço de nada. Aí você pega, escolhe o que você quer comer, escolhe a bebida, escolhe a sobremesa, e só depois de tudo é que chega a conta. Faz sentido? Não faz, né? Você se sentir extremamente desconfortável numa situação como essa. Eu acho até, inclusive, muito legal que algumas prefeituras que tem por aí, por exemplo, Paraty, obrigam os restaurantes a terem na porta da entrada já o cardápio, para que a pessoa saiba exatamente até antes de entrar e não passe por um constrangimento de ver que os preços são muito caros que ela não vai conseguir pagar, ela já sabe, já pode escolher, né?
Sabe como é irritante aquela história de alguém faz um anúncio e aí não tem preço? E aí valor inbox. Ele foi muito preciso no que ele tá falando, velho. Essa metáfora faz muito sentido, tá? Imagina você indo num restaurante, você não sabe o preço de nada. Você só vai saber o preço depois que você consumir algo, né? Então, assim, se for olhar pelo lado do trabalho, faz sentido. Você vai trabalhar sem saber o tanto que você vai receber. Isso não faz sentido nenhum, né? Ele foi muito preciso nessa comparação que ele fez, cara. Quando tem alguma lógica pra isso, tipo a instalação de uma rede na casa, a gente tem que ver a metragem. Mesmo assim, o valor da metragem é tanto, mas a gente tem que ver, porque às vezes gasta mais rede do que o espaço. Assim, ainda tem uma lógica. A questão não é o ter orçamento sob medida ali. A questão é não ter transparência da situação. Agora eu não estou falando sobre restaurante ou sobre empresas instalando redes. Eu estou falando sobre processos seletivos. Eu queria entender de onde surgiu a lógica que muitas empresas têm de que anunciar uma vaga sem dizer o valor é algo normal e até valoriza o candidato a se candidatar pela vaga e não pelo valor que ele vai receber. Me diz, que tipo de vantagem uma empresa vai ter ao fazer isso? Eu não consigo pensar em uma que seja. Porque, primeiro, na vasta desespero de tanta gente desempregada, o pessoal vai se candidatar mesmo assim. A chance que tem desse pessoal se candidatar e, no final das contas, passar por aquele longo processo, olha, acredite, tem empresas que esse processo seletivo é muito longo. Imagina assim, você tem lá 1, 2 vagas oferecendo. E aí tem 100, 200 pessoas. Algumas dessas vão sair logo no começo e algumas dessas vão até o fim. Essas empresas que têm esses processos seletivos muito longos, elas acabam, entre aspas, alugando o tempo de muita gente por muito tempo. Não só o tempo que você gasta entrando lá no site, preenchendo cada uma das coisas. Às vezes tem que fazer uma videoapresentação, aí você tem que fazer uma carta de apresentação, aí você tem que redigitar seu currículo todo, porque ele não puxa automaticamente do seu currículo. Aí você vai por cada uma daquelas provas, até as etapas presenciais. Às vezes a pessoa dedica ali umas 10, umas 20 horas do tempo dela. Quando é coisa física, a pessoa gasta. Pra ir presencial, ela gasta... Não, tem processo seletivo que leva semanas, né, velho? Tem exagero, desde provas presenciais, né, até reuniões. Então, assim, tem processo seletivo que leva muito mais tempo que horas, tá? Vai coisa de dias mesmo. Gasta combustível, gasta condução, gasta estacionamento, não importa como ela vá. Mesmo que ela morasse do lado, ela tá gastando horas da vida dela. Muitas vezes ela tá em transição de um emprego ou de outro, ela tá faltando em algum outro lugar, ela tá deixando de uma outra entrevista. E tudo isso sem ter a transparência de saber qual é o valor do salário, é algo totalmente surreal. Aí no final das contas faz esse processo todo, chega lá no que você acha que é o melhor candidato, fala pra ele o salário, e aí o que acontece? Por esse salário eu não quero, tchau. Entendeu? Quando uma empresa coloca o salário... O que ele tá falando, né, é que a empresa faz a pessoa que tá interessada na vaga perder tempo, perder dinheiro, né, porque assim, condução não sai barato, pra depois simplesmente falar um salário que não bate com tanto de trabalho, velho. Aí a pessoa desanima, pô. Você fez um processo seletivo gigantesco, muitas das vezes foi um processo seletivo que incluía 20 pessoas, você foi a única que passou nesse processo seletivo. Então assim, já instala aquela esperança, pô, deve ser um salário bacana, né, pra mim tá fazendo essa correria toda aqui. Aí chega lá, quantos que eu vou receber? Um salário mínimo? Desanima qualquer um. Combinar, no mínimo ela tem que realmente estar disposta a combinar esse salário. Ainda seria uma lógica, ela teria uma faixa de salário que ela teria como pagar. Dependendo da área, talvez isso exista, mas na área de professores isso não existe, sabe por quê? Por lei, o salário de professores tem que ter uma isonomia salarial. Isso quer dizer que dentro de uma escola, se você está dando aula, por exemplo, no ensino médio, professores de matemática, geografia, história e etc, ganham a mesma coisa. Então, uma escola colocar salário a combinar, no mínimo, é mentira. Porque não é a combinar, tem que ter uma isonomia, né? Então, tipo assim, é só dizer quanto que ganha por hora o professor aqui. E ter essa informação retida, escondida, em casos onde não é a combinar de verdade, ou seja, realmente já existe um salário pré-estabelecido para aquela vaga, o que eu acho, cá entre nós, que é a maior parte das vezes, é agir com uma extrema falta de transparência com um candidato que você quer que seja transparente, dedicado, entregue a sua causa e tudo mais. É claro, você não quer pessoas que sejam entre aspas. Sem contar também que se no processo seletivo já começou errado, né, já começou com falta de transparência, imagina quando você já estiver dentro dessa empresa, né? Eu acredito que as coisas, quando começam errado, terminam errado, velho. Não tem como dar certo numa empresa que faltou transparência na hora de contratar, quem dirá no dia a dia, né? Como que os gestores dessa empresa vão lidar com o funcionário, cara? Porque se na vaga, né, que é o ponto inicial para você iniciar numa empresa, já faltou transparência, imagina você trabalhando no dia a dia com pessoas assim, né, com gestores assim. As mercenárias estejam trabalhando só por dinheiro. Mas tem um processo seletivo tão complexo assim, já não é possível para conseguir selecionar isso. É preciso que você leve toda uma multidão a uma vaga sem nem saber o que é que essa vaga realmente é. Exatamente. Então, assim, por favor, empresas, um pouquinho mais de transparência vai ajudar a vida de todo mundo, tanto dos candidatos quanto dos recrutadores. Eu sinto que as empresas hoje em dia não entenderam que a geração não é a mesma do passado. E aquela escravidão moderna, né, que existia no passado já mudou. Não é a mesma coisa, sabe? Se eles exigem tanto de um funcionário, pode ter certeza que esse funcionário vai querer o salário compatível com o trabalho dele. A não ser se a pessoa for muito desesperada, tá? Porque hoje em dia tem vários meios de se fazer dinheiro, de se ganhar dinheiro na internet, ou então indo vender bala no sinal, que dá muito mais que um salário mínimo mensalmente falando. E as empresas, eu acho, né, que os gestores de grandes empresas não entenderam isso ainda, né? Vamos tá vendo aqui o último vídeo e a saideira, tá? Sabe que eu não entendo quando as empresas colocam assim, salário a combinar.
Quando a empresa coloca salário combinar, na minha mente, quer dizer assim, que eu vou ter o direito de escolher o meu salário que eu quero e a gente vai entrar num acordo. Por exemplo, eu chego na entrevista e eu vou querer 7 mil de salário. Tá. E aí a empresa, obviamente, que ela vai querer dar sempre menos pra você. Que ela vai dizer assim, eu te dou 6. E eu vou falar assim, 6,5. Fechou. E a gente fecha, entendeu? Mas não é isso que acontece. As empresas colocam salário É tipo um trato feito, não sei se vocês já assistiram o programa Trato Feito, né? Mas no trato feito você meio que negocia com o vendedor, cara. O salário a combinado eu também enxergo dessa forma, você vai negociar com o gestor que tá te contratando, né? Ele colocou lá, não, a gente vai pagar 2.500 por essa vaga, você fala 3.000 eu aceito. Aí vocês fecham um contrato, é isso que é a combinar, mas só que o a combinar que essas empresas normalmente colocam, basicamente eles vão falar um valor, você aceita se você quiser ou não, cara. Então não tem nada a combinar, já tem um valor determinado ali, porém eles não colocam na vaga porque sabe que é um valor muito abaixo do mercado e que se colocar o valor na descrição da vaga, né, ninguém vai aceitar. Essa é a realidade, vai demorar muito para contratar por aquele valor. combinar. Quando eu vejo o salário combinar, eu imagino, sabe o que eu imagino? Eu imagino assim, o salário é um lixo, eles ficam com tanta vergonha porque sabe que ninguém quer, que Exatamente. eles colocam o salário combinar. Não faz sentido a empresa pagar bem e eles não pôr lá, e o salário for bom, e eles não colocarem no anúncio. Falou tudo. Ou não faz não pra mim. Então assim, eu já entendi que o salário é horrível, horrível, e ninguém quer. Eu não sei vocês, mas eu penso isso. Se eu tivesse colocado só o vídeo dessa moça falando, já resumiria todo esse vídeo, tá, cara? Eles parecem que têm vergonha de colocar lá o salário que eles estão pagando pelaquela vaga, né? Pô, até porque, igual ela falou, se fosse um salário bom, eles teriam colocado o salário lá. Eles iriam colocar em letra maiúscula lá, né, velho? Mas só que como é um salário muito abaixo, né? E com certeza você vai trabalhar igual um cachorro, eles acabam não colocando, cara. E, literalmente, a única coisa que explica é por vergonha, né? Porque eles sabem que iriam afastar pessoas daquela vaga, rapaziada. E aqui eu falo sobre esse tema sempre, tá? Sobre trabalho, sobre pessoas, né, que estão frustradas com os trabalhos, né, com os trabalhos atuais dela e acabo mostrando dicas de pessoas aqui no canal também que mudaram de vida, né, que começaram trabalhando com uma coisa e hoje melhoraram de vida. Inclusive o short que eu soltei fala sobre isso. A moça, ela trabalhava como telemarketing, hoje em dia ela é professora e o link desse vídeo estará aí na descrição ou no card aqui em cima, vocês escolhem. Só vocês clicar que vocês vão cair direto nesse short, tá? Mas rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Fiquem muito atentos com esse salário a combinar que certas vagas colocam. Normalmente salário a combinar é um salário muito abaixo assim do valor que realmente deveria ser pago. Mas rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Todos os links dos vídeos utilizados aqui estará na descrição, tá? Repetindo aqui pra vocês. E é isso, aqui eu solto o vídeo todos os dias. Se inscrevam, valeu, falou e até a próxima. Tamo junto. Fui!